Bling ERP vale a pena? O sistema de gestão Bling, ele é bom? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos e se o sistema ERP Bling vale a pena na minha opinião, beleza? Indo direto ao ponto aqui, quais são os pontos positivos, na minha opinião, do sistema Bling? O primeiro ponto positivo aqui é que o Bling ele é um sistema SaaS. SaaS é a sigla de Software as a Service, ou seja, software como serviço. Então ele é um sistema que fica online. Você consegue acessar o sistema de qualquer local, de qualquer dispositivo, computador, celular, que tenha acesso à internet. Então você tem essa mobilidade usando um sistema SaaS. Existe o Bling e existem vários outros sistemas no mercado que também são SaaS, que são sistemas Software as a Service, onde você paga um aluguel, você paga uma mensalidade para você ter acesso, direito de usar o sistema. E aí esse sistema ele não fica instalado fisicamente numa máquina, você consegue acessar ele de qualquer lugar, desde que você tenha acesso a um navegador e acesso à internet, beleza? Então esse eu considero um ponto positivo do Bling por conta dessa questão da mobilidade e também pelo fato de, como ele é um sistema SaaS online, toda atualização, toda evolução que acontece no sistema, automaticamente você já tem acesso, Então o sistema ele evolui constantemente, ele ganha novos recursos constantemente e você não tem que fazer nada. Essas atualizações elas já entram automaticamente no seu acesso. O segundo ponto positivo aqui está relacionado com o custo, O investimento para você ter acesso ao Bling, ele é um investimento bastante acessível, O Bling ele trabalha com alguns planos. Eu vou entrar aqui no site do Bling, e aqui tem os planos atuais, Esses são os valores vigentes, válidos, enquanto eu estou gravando esse vídeo, Então aqui eu tô no plano mensal. Então o primeiro plano aqui é o Cobalto, que você paga R$55 por mês. Aí tem o plano Mercúrio, que você paga 110, o Titânio, que você paga 135 e assim por diante. Lembrando que esses são os valores vigentes enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, por um valor de R$55 por mês, você já consegue ter acesso à utilização do Bling. Então é um valor bastante acessível, é um custo realmente que eu considero baixo para você ter acesso a um sistema com tantas funcionalidades como é o caso do Bling aqui, beleza? Um terceiro ponto positivo é que o Bling ele tem vários recursos base, que já vem nativo desde o plano básico, do plano Cobalto ali, que são fundamentais para quem tem uma empresa, para quem tem um negócio, para quem tem uma loja virtual, por exemplo. Então, quando você tem o Bling, você consegue fazer a sua emissão de nota fiscal, você consegue sincronizar o seu estoque entre diferentes canais. Então, se por exemplo, você tem a sua loja online, mas além de ter a sua própria loja online, você também vende no Mercado Livre, vende na Shopee, vende na Amazon, o Bling consegue sincronizar o estoque de todos os seus canais de vendas. Se você tem uma loja física, ele também sincroniza o estoque desses canais de vendas. Ele faz toda a gestão financeira do seu negócio, então além de fazer a gestão financeira das vendas dos seus canais de vendas, ele também faz a sua gestão financeira de contas a pagar, de contas a receber, a gestão completa financeira do seu negócio, gestão de vendas de todos os seus canais, impressão de etiquetas, relatórios, entre várias outras funcionalidades. Então esses recursos que são base no Bling, você tem acesso em todos os planos. Então quando você contrata o Bling, você já vai ter direito a usar todos esses recursos para fazer a gestão do seu negócio. Então eu considero esse um grande ponto positivo, porque existem alguns outros sistemas de gestão do mercado que na versão mais simples você não tem acesso a todos esses recursos, que na minha opinião são recursos necessários para quem está começando um negócio, para quem tem um negócio e precisa de um sistema de gestão, um sistema de ERP, beleza? Um próximo ponto positivo aqui no Bling é que ele tem integração com multicanais, ou seja, você consegue integrar o Bling com várias plataformas de e-commerce, com vários marketplaces, com vários operadores logísticos, com a sua loja física. Então você consegue ter o Bling sendo utilizado, sendo o sistema de gestão da sua empresa, do seu negócio, em vários canais, em várias frentes. E aí tem esse link aqui, onde o Bling mostra quais são as extensões, quais são as integrações disponíveis, dentro do Bling. Então, para vendas online, ele integra com o Mercado Livre, com a Shopee, com a Amazon, com a Shein, com a Magalu. De plataforma de e-commerce, ele integra com a Tray, com a Bag, com a Nuvem Shop, com a loja integrada, com a Shopify. Aí tem outros hubs de integração. Ele também já tem a integração com o TikTok Shop, ele tem integração com o iFood, ou seja, ele tem integração com diversas plataformas de vendas. Aqui nesse outro menu, gestão de entregas, ele mostra pra gente quais são as integrações que o Bling tem com sistemas de envio, com o Melhor Envio, com a Frenet, com a Manda Bem, com o Correios, Jadlog, Log, Jamef, com o Mercado Envios, Logística Shopee, Amazon DBA, Logística Shein, Então o Bling ele tem diversas integrações. Aqui também tem integrações com redes sociais, integrações com gestão financeira e assim por
por diante, tá? Então o Bling, ele é um sistema de integração multicanais e esse eu considero um ponto positivo também do Bling. Claro que existem outros sistemas no mercado que também têm integrações multicanais, isso não é uma exclusividade do Bling, né? Tem vários outros concorrentes do Bling que também têm essas integrações, mas eu coloco como ponto positivo o fato, né, de existirem essas integrações. Um próximo ponto positivo é que o Bling, ele tem um módulo de PDV, que é o ponto de venda, que você consegue usar na sua loja física, né? Você consegue usar o Bling como seu sistema de gestão de uma loja física, porque ele tem esse módulo de PDV. Claro que é um sistema online, mesmo na loja física, ele vai funcionar como um sistema conectado à internet, né? Ele é um sistema online, mas tem esse módulo para você também usar como frente de loja ali, como PDV. Beleza? E aí, quais são os pontos negativos, na minha opinião, do Bling? Um primeiro ponto negativo aqui do Bling é que ele não tem o módulo offline, ou seja, se cair a internet, você ficar sem conexão com a internet, você não consegue usar o Bling, você não consegue usar os recursos do Bling. E tem alguns sistemas concorrentes, tem alguns outros sistemas do mercado que tem uma versão offline, ou seja, mesmo que caia a internet, o sistema continua operando em módulo offline e quando a internet volta, o sistema faz a sincronização das informações enquanto ele ficou fora do ar, enquanto ele ficou offline ali, tá? Então, como existem concorrentes do Bling que tem módulo offline, eu coloco esse um ponto negativo, porque o Bling não tem esse módulo offline, então se a internet cair, você não consegue usar o sistema, beleza? O segundo ponto negativo aqui é em questão do suporte. O suporte do Bling para questões mais complexas, para dúvidas mais complexas, ele acaba sendo um pouco lento. Vem melhorando nos últimos tempos, tá? Mas para problemas e dúvidas complexas, ele é um suporte que em alguns momentos ele é mais lento, demora para ter uma resolução, demora para ter uma resposta conclusiva ali. Então esse eu considero aqui um ponto negativo. Existem vários concorrentes do Bling também que tem esse mesmo problema, tá? Esse problema do suporte não é uma exclusividade que só acontece com o Bling, não. Vários outros concorrentes do Bling também apresentam esse mesmo problema do suporte, talvez pela quantidade de pessoas usando o sistema, né? O suporte em alguns momentos, em determinados momentos, não consegue dar vazão a tanta solicitação, a tantos problemas para solução. Então o suporte eu coloco como um ponto negativo. Como eu falei, ele vem melhorando, né? Ele vem se adaptando a esse volume, né, de informações, a esse volume de solicitações, mas ainda tem questões a serem melhoradas. Mas como eu falei, não é uma exclusividade do Bling. Vários outros concorrentes apresentam exatamente o mesmo problema de suporte. Beleza? Um próximo ponto negativo é que o Bling, ele tem limitação para customizações avançadas. Então, se você tem uma necessidade muito particular, que você vai precisar fazer customizações muito avançadas no Bling, você vai encontrar problemas. Você tem que fazer alguma customização ou outra, você vai conseguir fazer sem problema nenhum. Mas se você precisar de customizações muito avançadas, você tem uma necessidade muito específica, que a sua empresa tem regras de negócio muito particulares, você vai ter dificuldades de fazer essas customizações no Bling, tá? Então, como existem outros sistemas no mercado que para customizações avançadas são melhores, são mais flexíveis, eu coloco isso como um ponto negativo no Bling, tá? E um próximo ponto negativo aqui é que a documentação do Bling, ela é incompleta para integrações avançadas, né? Quando você precisa fazer uma integração muito avançada, a documentação de integração não tem todas as informações necessárias. Você vai ter que ficar abrindo chamado no suporte para conseguir entender o que você tem que fazer para deixar essa integração funcional. Lembrando que essa necessidade de integração não é para todo mundo. Se você tem uma loja virtual pequena, por exemplo, está começando agora, você não vai ter que fazer integração adicional, você não vai ter que fazer integração avançada. Mas tem empresas que elas já são grandes, tem empresas que elas já têm uma operação grande, que elas têm que fazer a integração do Bling com outros sistemas da empresa. Então o Bling tem que conversar com outros sistemas e aí é necessário fazer integrações avançadas. Nesses casos específicos, a documentação do Bling, na minha opinião, ela não é tão completa. Você vai precisar muito da ajuda do suporte do Bling para conseguir, né, fazer essas integrações, bem como também a questão das customizações avançadas, beleza? Bom, dados os pontos positivos e dados os pontos negativos, o Bling ERP vale a pena? Na minha opinião, sim. Se você está começando uma loja agora, se tem um pequeno negócio, você ainda não tem um sistema, o Bling ele vai te atender perfeitamente. Ele tem todos os recursos básicos necessários para você operar a sua loja virtual, para você operar o seu negócio, então eu acho que ele vale a pena. Porém, se você tem uma empresa grande, uma indústria, por exemplo, e você tem várias necessidades particulares, você tem que fazer várias integrações, você tem que fazer várias customizações, né, para adaptar o Bling às suas necessidades, eu considero que o Bling não vale a pena para o seu caso. Eu considero que o Bling vale a pena se você tem um negócio que está começando agora, que você ainda não usa nenhum sistema de ERP, você tem uma loja virtual e quer integrar o Bling para comunicar com todos os seus canais de vendas. O Bling ele é uma ótima alternativa, ele tem um ótimo custo-benefício, ele tem os recursos básicos principais necessários para você operar. Mas se você tem uma empresa grande, indústria, e tem que fazer várias integrações avançadas, precisa de várias customizações particulares para o seu negócio, existem outros sistemas no mercado que vão atender melhor a sua necessidade, beleza? Bom, se você gostou
gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, eu peço pra você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos pra ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.